achamos, Senhor, e que toda honra, que toda glória seja dada ao Senhor, meu Deus. Eu não sei nada, mas o Senhor conhece, meu Deus. Que o Senhor venha falando através da Tua palavra, meu Deus, para os servos do Senhor nessa noite, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu de sermos filhos, chamados de filhos do Senhor, meu Deus. E hoje nós clamamos e adoramos o Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, meu Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, meu Deus. Eu não sei qual a necessidade do coração de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor vai fazer, o Senhor já está fazendo, porque eu creio que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor. Eu te entrego a minha vida, a vida de todos que estão aqui, Senhor. O Senhor está no controle, o Senhor não perde controle, o Senhor é Deus, o Senhor é fiel, meu Deus. Amém? Convido os irmãos a abrir a palavra em Romanos, capítulo 6, versículo 1. Romanos 6, capítulo 1. Romanos, capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, se nós já aceitamos a Jesus, se nós estamos servindo a Jesus, nós escolhemos viver uma vida nova, nós escolhemos estar na presença de Deus, então nós temos que renunciar. Porque servir a Deus, nós temos que servir com santidade, com verdade. Nós temos que renunciar ao pecado, porque o pecado ele traz consequências. E quando nós não estamos no centro da vontade de Deus, e nós sabemos que nós decidimos viver uma vida nova, nós temos que andar em novidade de vida, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que nos garante a nossa salvação. Porque, no versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos pelo pecado, como viveremos ainda nele? Quando nós batizamos, quando nós dizemos, Senhor, te aceito, eu morro para esse mundo, eu quero viver uma vida para o Senhor, nós temos que abrir mão do pecado. Nós somos pecadores, mas nós temos o controle de não pecar. Porque quando nós decidimos morrer para este mundo e viver para Cristo, o Senhor ele nos dá força, Ele nos capacita para não pecar. Porque nós somos separados, nós somos remidos pelo sangue de Jesus. E se nós somos lavados pelo sangue de Jesus, o pecado ele não tem poder sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. O Senhor ele te chamou para viver algo novo, para viver uma nova vida com Ele. Então ande na verdade. Ande em santidade com o Senhor. Porque o versículo 4 diz o seguinte, irmãos: que de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque quando nós passamos pelas águas, a nossa vida é uma vida transformada, é uma vida nova. Aquela vida que nós tínhamos de pecado, ela se foi, ela não permanece mais a mesma. Então, andar em novidade de vida é a escolha de viver uma vida nova com o Senhor. Porque quando nós decidimos morrer para esse mundo, nós temos que viver segundo o que Jesus pede para nós vivermos. Nós temos que viver em santidade, em novidade de vida. Porque as pessoas lá fora vão olhar se nós somos verdadeiros filhos de Deus ou não. Porque as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, vai revelar se nós somos servos de Deus ou não somos servos de Deus. E vale a pena pagar o preço para servir ao Senhor. Porque se aqui nós sofremos pelo Evangelho, mas futuramente na glória nós também vamos aproveitar do que o Senhor vai nos oferecer na eternidade. Então nós devemos preparar para que quando o Senhor Jesus vier, Ele busque uma igreja santa, uma igreja sem pecado, uma igreja sem mácula, sem nada, porque só vai entrar no céu quem for santo, e a igreja tem que se preparar para esse dia. Glória a Deus. E versículo 5 de Romanos 6, irmãos: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto,
que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não seguimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, se Cristo nos resgatou para ele, nós estamos em Cristo, tudo aquilo que nós fazíamos no passado, hoje nós não fazemos mais. Então, porque nós somos libertos, nós somos sarados por Jesus, nós escolhemos morrer para esse mundo, viver com Cristo. E viver com Cristo exige renúncia, exige abrir mão do pecado. Porque o diabo ele coloca na minha mente, na sua mente, que aquilo que nós gostamos de fazer não é pecado, que não vai ter consequência. Mas a consequência do pecado é a morte. Se nós quisermos ser salvos, nós temos que abrir mão do pecado, daquilo que nós gostamos de fazer, mas não é do agrado de Deus. Se não for condizente com os mandamentos de Deus, é pecado sim. E nós temos que abrir mão. Se nós estamos em Jesus, nós temos que nos esforçarmos para não pecar. Claro que nós vamos pecar porque ninguém é perfeito, mas escolher se levantar e continuar a caminhada com Jesus. Amém. Glória a Porque Deus. nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. No versículo 9 diz o seguinte: sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando nós decidimos morrer para esse mundo, nós decidimos viver uma vida para Deus, uma vida que vai agradar a Deus, uma vida que vai edificar a nossa vida com Deus, uma vida que serve para uma vida de propósito de servir ao Senhor. Porque não há nada melhor que servir a Deus, porque quando nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, as demais coisas são acrescentadas. Amém. O Senhor, Ele não perdeu essa luta que você está passando, Ele está no controle. Às vezes vai ser difícil a caminhada, vai ter momento que a gente vai pensar em desistir, mas não desista, porque Deus está no controle da sua vida. Glória a Deus. Deus está no controle dessa sua situação, porque Deus, Ele não desperdiça nada na vida de um filho dele. Amém. Deus usa as nossas provas, as nossas lutas para nos amadurecer, para fazermos fortalecer a nossa fé. Tudo que nós passamos na nossa vida que é desafiador, é que Deus, Ele sabe que nós somos capazes de vencer. Amém. Ele sabe que Ele separou pessoas capazes de vencer a luta e se tornar soldados valentes do exército. Glória a Deus. dele. O Aleluia. Senhor, Ele te chamou porque Ele sabe da sua capacidade. Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Então vale a pena servir ao Senhor. Amém. No versículo 12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, nós não devemos permitir que o pecado ele reine no nosso coração, que o pecado reine em nossa vida. Deus, Ele nos deu força para vencer o pecado. Se Cristo falou que nós somos mais do que vencedores, então pode ter certeza, o pecado não vai reinar na sua vida. Não deixe que o pecado ele domine a sua vida, porque as consequências que o pecado traz, as consequências é a morte. O pecado ele traz grandes consequências. Então, que nós podemos não deixar que esse pecado ele reine, que ele domine, porque aí vai entrar a luta, a batalha da carne contra o espírito. Porque se nós estivermos preparados em espírito, em verdade com o Senhor Jesus, nenhuma vontade da carne que vai trazer o pecado vai prevalecer na nossa vida. O pecado ele não tem poder de prevalecer na vida daquele que busca o Senhor diariamente, daquele que se prepara. Porque quando nós preparamos espiritualmente, o pecado ele não vai reinar na nossa vida. Aleluia. E o Senhor, ele continua dizendo aqui no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O versículo 14, ele complementa o versículo 12, porque o versículo 12 diz que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E o versículo 14, justificando o versículo 12, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
mas debaixo da graça. É a graça que nos dá força Glória a para Deus. vencer o pecado. É a graça de Deus que nos dá Aleluia. força para vencer todo o mal que o diabo vier contra a nossa vida. É a graça que nos dá força para suportar as lutas. É a graça de Deus que faz que nós possamos ser mais fortes do que o pecado, mais fortes do que qualquer coisa que o diabo vier para tentar tirar a nossa fé, para fazer que nós desistimos de servir ao Senhor. Então a resposta sempre vai ser a graça de Deus. Porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Então nós conseguimos resistir ao pecado, conseguimos resistir ao que o diabo vier contra nós. No versículo 15. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Cada um de nós estamos sujeitos a pecar, porque nós somos pecadores. Ninguém nasceu perfeito. Mas nós temos a opção de pecar ou não de pecar. Quando nós pecamos conscientemente, nós sabemos que nós estamos pecando. Então, nós temos a consciência de que nós estamos errando. Mas quando nós não temos entendimento de que aquilo que nós estamos fazendo é pecado, o Senhor ainda nos dá uma chance. Mas se nós conhecemos que fazer algo vai desagradar a Deus e que é pecado, então nós não estamos debaixo da graça. Nós estamos obedecendo ao Senhor. Porque todos nós estamos sujeitos a esse erro, ao pecado. Mas é a escolha. É a nossa escolha que vai trazer os resultados. Se vai ser resultado positivo ou resultado negativo com Deus. Porque Ele deu o livre-arbítrio. Então, somos nós que vamos fazer as nossas escolhas. É as nossas escolhas aqui nessa terra, como servos de Deus, que vai decidir naquele grande dia se nós vamos ser salvos ou se não nós vamos ser salvos. E continua dizendo aqui no versículo 16: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Porque o que nós fazemos, o que as nossas atitudes, o que nós fizermos, o que nós estivermos fazendo, vai mostrar a quem nós estamos servindo. Se nós estamos fazendo bem, se nós estamos fazendo aquilo que Deus Ele designou para a gente fazer, para o reino dele, vai demonstrar que nós estamos servindo o Senhor Jesus. Mas se nós estivermos fazendo aquilo que não é do agrado de Deus, naquilo que é pecado, vai dizer que nós estamos servindo o maligno, porque a nossa vida vai refletir muito sobre quem nós somos, se nós somos servos de Deus ou se nós não somos servos do pecado. E continua dizendo aqui, no versículo 17: Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes servos da justiça. Quando nós escolhemos servir ao Senhor, quando Jesus Ele nos chamou para a presença dEle, Ele nos libertou do pecado, Jesus nos libertou da escravidão do medo, Jesus Ele nos tornou pessoas livres, porque quando nós estávamos fora da presença de Deus, nós éramos como escravos do medo, escravos do pecado. Mas hoje nós podemos dizer que nós somos livres, nós somos filhos de Deus, nós não somos mais apenas criatura, hoje nós somos filhos de Deus. O Senhor, Ele nos torna livres, porque quando nós estamos escravos do pecado, nós não fazemos aquilo que nós queremos, mas é o diabo que controla a gente, é o diabo que domina sobre a gente. Mas hoje, em novidades de vida, somos nós que dominamos o diabo, não ele mais domina a gente. Amém. Glória a Deus. E Ele chamou a gente para pregar as boas novas, para trazer a libertação, para trazer a restauração na vida de outras pessoas. Fácil não será, irmãos, mas nós devemos perseverar, porque até aquelas pessoas que a gente acha que é impossível de buscar a Deus, o Senhor Ele faz a obra, o Senhor Ele traz. Você crê, o Senhor Ele vai fazer.